Olá, meus queridos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde e que vocês tenham passado um final de semana bem gostoso para a gente iniciar mais uma semana com aula de geografia. E hoje nós vamos fazer juntos as atividades do lápis na mão, que aí eu já vou explicando para vocês cada atividade, tá certo? Nós vamos iniciar aqui na página 19, tá bom? Então tem a questão número 1 que fala das transformações, né, nas grandes cidades e vai ter uma sequência de fotografias na página 20 para a gente fazer a relação com a legenda. Então, o que foi acontecendo, né? A mansão Matarazzo, que foi construída em 1896 na Avenida Paulista. Depois a B, a demolição da mansão Matarazzo em 96. A letra C, a limpeza da demolição e a fundação do terreno em 2012. Depois a construção do shopping e da Torre Matarazzo em 2013. E a letra E vai ser a obra concluída. O shopping e a Torre Matarazzo em 2017. Então, aqui a gente vai ver uma mudança que aconteceu na paisagem a partir da demolição de uma grande casa, né? Aí a mansão Matarazzo, que foi construída há mais de 100 anos, né? 1996, que foi quando ela foi demolida, tinha 100 anos, né? E, na verdade, se ela tivesse de pé hoje, ela teria 96, 2006, 16, 125 anos, né? Mas quando ela foi demolida, ela estava já aí velha, né? Com certeza, já não tinha aí acreditamos, né, para chegar nesse processo, como recuperar, e tinha um projeto aí maior para se fazer no lugar, que era esse shopping, certo? Então a gente vai fazer aí a sequência das imagens, a legenda, as imagens estão embaralhadas na página 20 e a partir das imagens a gente vai fazer a sequência aí do A até o E, tá bom? Então vamos lá na página 20. Nós temos aqui essas imagens, certo? Aqui, olha lá, todas as imagens. Então, a primeira imagem, a letra A, vai aí nessa imagem aqui, que mostra aí a mansão Matarazzo, que foi construída em 1896 e que ficava localizada na Avenida Paulista, que é uma avenida de grande movimento lá em São Paulo, tá certo? Então aí a letra A vai para essa imagem. A letra B vai para essa imagem aqui, que é o processo de demolição, ou seja, quando começou a derrubar a casa, né? Então já é uma modificação na paisagem. Aí você vê, opa, tá derrubando, vai construir alguma coisa no lugar, né? Então a letra B vai nessa imagem. A letra C vai nessa imagem, que foi a limpeza e a construção da fundação aí no terreno. Essa já aconteceu em 2012, certo? Aqui foi em 1996 que eles começaram a demolir, tá? E essa limpeza, já o terreno limpo e a construção da fundação ocorreu em 2012, certo? Então a letra C vai aqui, nessa imagem. A letra D vai nessa imagem aqui, que é a construção do shopping e da Torre Matarazzo. E isso foi em 2013, certo? Então, aqui já mostra essa grande modificação aí, mais uma grande modificação na paisagem. E, finalmente, já a obra concluída, né? O shopping e a Torre Matarazzo. Aqui, a letra E, tá certo? Olha a diferença, né? Entre uma e outra. Aqui, quando era a mansão Matarazzo,
e aqui já o shopping construído no lugar, tá certo? Isso aí mostra aí uma grande mudança da paisagem, ok? Vamos lá para a próxima página, página 21. Continuando as atividades, a questão número 2, leia o trecho do poema Memória, de Rosiana Murray. Há pouco tempo, aqui havia uma casa. Pronto, não há mais. Uma farmácia, uma quitanda, pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói, reconstrói. É esse processo de modificação que a gente percebeu ali, né, com a demolição da mansão Matarazzo e a construção de um shopping no lugar. E aqui ela está relatando, né, que tinha uma casa, tiraram a casa, tiraram a quitanda, tiraram a farmácia, foram construindo prédios no lugar, né? E a cidade aí destruindo, construindo e reconstruindo, certo? Esse poema aí mostra aí de maneira simples a modificação das paisagens urbanas, tá bom? Então aqui, o nome dos elementos que compõem a paisagem descrita no poema, então tem casa, tem farmácia e tem quitanda. Quitanda, gente, é um local onde, né, antigamente, hoje a gente não vê muito, mas quando eu era criança, por exemplo, os pais de vocês vão lembrar também, os avós, né? Quitanda era um lugar que a gente comprava verdura, fruta, certo? A gente chamava de quitanda, tá? Então aí esses são os elementos aí que são descritos nesse poema. A letra B, os elementos que você citou são culturais, são construídos pelo ser humano. Por quê? Naturais são todos os elementos criados pela natureza. São os rios, é o relevo, né? São os morros, as montanhas, os lugares mais planos, que se chamam planícies, os lugares mais rebaixados, que se chamam depressão, rios, né? E árvores, a vegetação natural. Então isso é natural, foi criado pela natureza, não tem interferência humana. Já tudo que é construído pelo ser humano, que é feito pelo ser humano, é chamado de cultural. E esses elementos aqui são todos culturais, tá certo? De acordo com o texto, é correto afirmar que o poema trata de uma paisagem transformada pelo trabalho humano, né? Porque não vai retratar uma cidade destruída pela ação da natureza, né? Mas sim uma paisagem aí que o ser humano, nesse trabalho de demolir, reconstruir, colocar outra coisa no lugar, ele faz, né? Que resulta aí da modificação das paisagens, tá certo? Então o X vai nessa daqui, ok? Agora nós vamos lá para a próxima página. Bom, aqui na página 22 é a questão número 3, né? Então a gente vai ver essas fotografias, nós vamos observar, fazer a leitura de imagens e depois a gente vai ler as legendas, né? Para em seguida escrever o nome dos elementos naturais que contribuíram para transformar essas paisagens. Então tudo aqui foram modificações que ocorreram a partir da natureza, né? Dos elementos naturais, certo? Agora aqui, essa primeira mostra um deslizamento em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Então aqui, esse deslizamento ocorreu por conta de chuvas fortes, né? Logicamente que também as pessoas terem construído nessa região de encosta de morro, desmatou essa região, né, para poder construir, e isso já fragiliza o solo, deixando ele suscetível à erosão, certo? Aí vem chuvas mais fortes e acaba fazendo essa situação aqui, tá? Então aqui a gente vai colocar águas da chuva, certo? Agora aqui a gente vê uma formação rochosa, né? Essa rocha no Parque Estadual de Vila Velha, lá em Ponta Grossa, no Paraná.
Então, a chuva, o sol e o vento são alguns dos elementos que contribuem para o desgaste da rocha, deixando aí com essa forma, né, com a forma de uma botinha, certo? Aqui, ó, a botinha, né? Parece bem uma bota mesmo. Então, que elementos que são esses? Então, é aquilo lá que eu falei para vocês, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso no decorrer de milhares e milhares e milhares, até milhões de anos, né? E junta aí o vento, o sol, o frio, né? Tudo isso vai contribuir para esse processo erosivo natural, certo? Então aqui, a água da chuva, o sol e o vento são os fatores aqui que contribuíram para deixar essa rocha com esse formato interessante, certo? Agora aqui nós temos essas queimadas, né? Essa queimada que está acontecendo poderia ser atribuída ao homem, porque ocorre muito, né, o ser humano fazer esse tipo de coisa, porém, essa daqui é uma queimada natural, que foi causada por um raio ou a descarga elétrica da atmosfera. Essas queimadas naturais ocorrem principalmente em vegetações do tipo do cerrado, né, que é uma vegetação típica do interior do Brasil, inclusive aqui a nossa cidade está numa área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. Então, o Cerrado, por ter um clima seco na época de inverno, quando ocorrem as primeiras chuvas e ocorrem raios com descarga elétrica, aí ocorre esse tipo de queimada. E as árvores já são adaptadas para isso, né? É um processo natural, certo? Não prejudicial para aquele tipo de planta. Porém, as queimadas provocadas pelo ser humano, elas são extremamente prejudiciais, já que não é uma coisa nada natural, né? Que ocorre em épocas que não deveriam, né? Então, é bom a gente ficar de olho, perceber, né? Logicamente. Agora, essa daqui é uma queimada natural. Vocês vão colocar aí raio ou descarga elétrica atmosférica, certo? Agora, essa daqui, vocês vão pedir ajuda para a pessoa que faz aí com vocês atividade, papai, a mamãe, a vovó, tia, né? Enfim. A paisagem do bairro onde você mora já passou por alguma modificação causada pela ação da natureza? Qual? Então já teve alguma enchente que estragou alguma coisa, né? Já teve algum processo de erosão que fez cair aí uma casa, por exemplo, uma parte de uma casa foi causada aí por um processo de chuva. Já ocorreu isso no bairro de vocês? Aí vocês vão responder aqui, tá certo? Hoje nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só chamar a Dona Roberta, tá certo? Um grande abraço para todo mundo. Continuem se cuidando de quem vocês amam. Fiquem em casa, certo? E tenham uma semana abençoada, com muita saúde para todo mundo, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Até a próxima aula.